grande onda de violência tem varrido o Bangladesh. Após boatos de que o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, teria sido desrespeitado num pândal de Navaratri, uma onda de violência varreu, destruindo diversos templos hindus. Bom, antes eu preciso explicar algumas coisas. Primeiro, o que é um pândal de Navaratri? Pândal de Navaratri é um altar provisório que os hindus fazem durante a celebração do Navaratri, que são as 9 noites de adoração à deusa. Então, nessas 9 noites, os hindus, principalmente na região da Bengala, onde fica Bangladesh, eles têm essa celebração como a principal festividade do ano. Então, eles fazem esses grandes altares, enfeitam, fazem as suas orações. Só que, por um boato, supostamente, então, o Alcorão estaria no colo da deidade de Hanuman, num desses pândalos, na cidade de Comila, no distrito de Comila, na cidade de Chandipur. Só esse boato fez com que uma multidão de devotos islâmicos saísse destruindo todos os pândalos de Navaratri da cidade. E se não bastasse, ainda vandalizaram diversos templos e a onda de violência e ódio se espalhou para o distrito vizinho de Noakhali, onde a violência chegou a tirar a vida de 3 pessoas, sendo elas 2 devotos do templo da ISKCON. Então, esses devotos morreram tentando defender o templo dos vândalos e cerca de 50 pessoas estão feridas e hospitalizadas. Tudo por causa de uma suposta blasfêmia ao Alcorão. Então vamos tentar entender um pouquinho isso, porque isso é uma questão bem complexa e as pessoas no Ocidente não costumam entender e a mídia não costuma mostrar essa perspectiva. Os hindus colocaram o Alcorão no colo do Hanuman no seu altar. A intenção nunca foi desrespeitar o Alcorão, nunca foi queimar o Alcorão, e sim mostrar o sagrado em todas as religiões, porque essa é a perspectiva dos hindus. Os hindus, eles abraçam, de certa forma, todas as religiões, todas as formas de você entender e se relacionar com Deus. Então, os hindus têm isso como a base da sua filosofia, né? Que Deus, ele é universal. E então, assim, você vai ver assim, até meio complexo para o ocidental entender, mas muitos hindus colocam Jesus no altar, tem Buda no altar, Guru Nanak no altar. Eles não têm uma divisão sectária na sua perspectiva de se relacionar com Deus. Então, eles são muito abertos a outras formas de entender Deus, a outras religiões. E eles apenas aculturalizam aquilo para si. Mas as religiões abramínicas, elas têm essa questão de colocar a idolatria e o suposto politeísmo hindu como um grande pecado, como uma grande ofensa. Então, associar o Alcorão à suposta idolatria hindu é considerado uma blasfêmia para os muçulmanos. E isso não só na cultura islâmica, que motivou essa população a esses atos de violência extrema, como também na própria legislação. Crime aqui, no caso, a polícia está atrás dos hindus que colocaram o Corão no pândal. Então, assim, os criminosos aqui são os próprios hindus, que foram as vítimas, que tiveram seus pândalos destruídos, seus templos destruídos. 3 hindus morreram, há relatos de várias meninas hindus também estupradas e violentadas, mas a culpa é dos hindus. Então, essa é a questão que a mídia não mostra, que de certa forma as pessoas aqui no Ocidente não conseguem entender quando elas analisam o problema desses conflitos entre hindu e muçulmano, tanto no Bangladesh quanto na Índia e no Paquistão, e também no Afeganistão, em todas essas regiões que antigamente foi Índia. Por exemplo, no Noakhali, o lugar onde aconteceu os recentes ataques no Bangladesh, foi palco de um dos maiores genocídios hindus da história, em 1946, na época que estavam negociando a partição da Índia. Então é um histórico muito grande de conflitos entre hindu e muçulmanos na região, desde as invasões islâmicas no período medieval, e que ainda hoje repercute agora com o levante do Talibã no Afeganistão. Isso tem incentivado ainda mais a ala radical. Então, por um lado, os hindus ali tentando mostrar o seu secularismo, a sua inclusão religiosa, e por outro lado a gente vê o exclusivismo, a intolerância religiosa, querendo mostrar apenas um ponto de vista. Mas a minha crítica vai principalmente para a grande mídia, que geralmente esconde esses ataques aos hindus, tanto no Paquistão quanto no Bangladesh, e também na Caxemira indiana, e ressalta
qualquer pequeno ataque ao muçulmano na Índia, querendo mostrar que os muçulmanos estão sendo perseguidos na Índia. Isso é uma grande inverdade, isso é uma grande mentira, porque mostra apenas um lado de uma narrativa de um conflito gigantesco, já de muitos séculos, né, que remonta tanto da história da Índia, do Paquistão e do Bangladesh. No Bangladesh, os hindus eram cerca de 20% em 1947, na partição da Índia, e hoje eles são cerca de 8% apenas. No Paquistão, eles eram cerca de 20% e hoje eles são 1%. Então, assim, na Índia a gente vê o contrário, a gente vê o crescimento da comunidade islâmica. A Índia é um país secular, ela já teve inclusive presidentes muçulmanos, tem astros de Bollywood que são muçulmanos e são amados por toda a população. Então, assim, você não vê esse mesmo respeito às minorias hindus no Paquistão e no Bangladesh. Qual o país com maior população islâmica do mundo? É a Indonésia. Indonésia, em grego, significa a ilha dos hindus. A Indonésia era um país de maioria hindu e que hoje é de maioria islâmica. Os hindus hoje se concentram na ilha de Bali. A Índia tem a segunda maior população islâmica do mundo, mesmo depois da partição. Olha que engraçado, a Índia foi dividida em 1947, você sabia disso? Porque a Índia ela abrangia todo o território do Paquistão e do Bangladesh, mas aí por uma demanda dos muçulmanos, eles votaram pela criação do Paquistão, o país dos puros. E com isso eles quebraram a Índia e criaram 2 países muçulmanos do território indiano, onde as minorias hindus foram praticamente varridas, é o que está acontecendo ainda hoje no Bangladesh. E na Índia, os muçulmanos ainda quiseram ficar, foram acolhidos pela maioria hindu, mesmo depois da partição. A Índia sempre deu oportunidades iguais para todas, independente da sua religião, tanto você não vê esse mesmo respeito no Paquistão e no Bangladesh para com os hindus, e nenhum país islâmico.